Olá! Nós vamos dar início a um breve ensaio dentro da série psicológica que a nossa querida Joana de Ângeles nos trouxe através do Divaldo, fazendo breves reflexões acerca do conteúdo dessas obras, começando pelo Homem Integral. De antemão digo a todos vocês que eu não tenho formação na área psicológica, então eu vou falar com a autoridade do usuário, a autoridade daquele que se interessa por esse estudo para a prática da vida, né? Até porque essa obra e essas obras que Joana nos trouxe tem essa finalidade. Ela fala para as pessoas comuns, como eu, como você e como tantos de nós, né? Os que têm um estudo na área podem aprofundar, né? Tem conhecimentos muito mais amplos, né? Então, é para deixar claro que a nossa conversa vai ser sempre de usuário para usuário, né? E tá refletindo sobre os acontecimentos da vida, da minha vida, né? Da nossa vida, e buscando alicerçar as nossas escolhas baseados no que o Evangelho de Jesus nos traz à luz da doutrina espírita. E a obra, em sua introdução, fala exatamente isso, né? Ela é uma obra que busca levantar os principais fatores, problemas psicológicos que nos deixam em situações de dificuldade e a alavanca, a forma de enfrentá-los dentro do que Jesus trouxe para nós, que é o Evangelho, que é a boa nova. E clarificado, a gente fala assim, né, às vezes, clarificado pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos traz um pouco melhor a forma de compreender certos temas e itens, né? Nós vamos percebendo que tem situações onde as causas não se encontram nessa vida, né? Encontram-se às vezes numa encarnação passada. Então, os princípios básicos são os mesmos, que nós possamos aproveitar esse manancial de informações, né, de bênçãos que nós temos à nossa volta para alavancarmos a nossa vida, né, porque esse é o principal objetivo, sem dúvida. Então, iniciando a obra, O Homem Integral, Joana vem trazendo para nós que são, em princípio, uma introdução nos situando no porquê que nós vivemos determinadas situações coletivas, né? E aí é um pouco de uma análise histórica, porque a gente não pode descontextualizar, acordar de manhã, achar que o mundo é dessa forma e como vai ser para frente. Nós somos agora dessa forma porque escolhemos determinados caminhos, né? E ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, as guerras de conquista, elas é que nortearam muito do desenvolvimento da raça humana. Então, desde os primórdios, essas guerras de conquistas, e onde a predominância do mais forte sobre o mais fraco gera em todo o panorama, em toda a sociedade à volta, os conflitos existenciais, que são frutos dessas situações mais conflituosas. E, infelizmente, nós ainda não estamos livres disso. Nós ainda temos as guerras ostensivas mesmo, né? A gente, infelizmente, existem pontos onde esses conflitos bélicos ainda são muito presentes, né? E é claro que isso vai deixar uma marca muito forte. Nós hoje somos frutos desses conflitos recentes mundiais. Então, essa predominância, esse desejo da predominância de uns sobre os outros, geram fatores que, naqueles onde há um impulso de conquista, ele vai adiante, né? Consegue forças para isso. Em contrapartida, aqueles outros que não têm muito essa possibilidade, não se veem dessa forma, se encolhem um tanto mais. Então, ela traz para nós nesse capítulo 1, e são 9 os capítulos do livro Homem Integral,
essas causas, né? Esses fatores de perturbação. E elege para nós os 5 principais, diríamos assim, né? Que exatamente traz angústia, traz essas dificuldades em nos relacionarmos, em princípio conosco e com aqueles que estão à nossa volta, porque nós não somos seres separados, nós somos gregários, né? Nós vivemos juntos. Então, seriam esses 5: a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e a liberdade. E aí a gente vai procurar tentar falar um pouquinho de cada um deles, levantando os principais motivos que podem trazer essas perturbações e também, claro, é o que a gente mais quer, né? A forma de enfrentá-los, a melhor maneira ou a maneira mais viável para nós para enfrentarmos, né? Então, quando nós que somos frutos desses momentos históricos, desde os maiores, que são as guerras que levam mais tempo, envolvem um número maior de culturas, de pessoas, de povos, né? Até aqueles conflitos menores, isso deixa essa herança para nós. Então, como eu dizia anteriormente, aqueles que se arvoram, e no mundo de hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura aqui, onde nós não temos essas guerras explícitas, o que norteia é a busca pela conquista, pela vitória, se não bélica, a vitória material, né? E nós vivemos muito isso. A nossa sociedade, a nossa cultura nos empurra para isso, para conquistar, para ter, para vencer, né? O chamado vencer na vida. Então, aqueles que vão em busca de fazer o seu caminho, de ter essas conquistas, muitas das vezes vão viver outros conflitos, mas estão ativos, diríamos assim. Em contrapartida, aqueles que se sentem mais sensíveis e que não se localizam bem nesse contexto, encolhem-se um tanto e acabam por criar uma certa rotina. Viver aquela rotina de segurança que pode, em primeiro momento, trazer uma certa estabilidade. Acontece que nós fomos criados por Deus exatamente para conquistas de valores, né? Nós trazemos dentro de nós esse impulso criador e criativo. Então, há uma inquietação interna, que é natural, porque nós devemos estarmos insatisfeitos para buscarmos algo mais e algo melhor. Quando a gente se fecha numa certa satisfação rotineira, em primeiro momento pode trazer uma certa paz, mas depois vai trazer conflito, vai trazer, e às vezes esses arroubos, quando isso rompe, né, pode ser de uma forma violenta, o que é muito doloroso, o que é muito ruim. Eu me lembrava tem um filme até que diz isso, Um Dia de Fúria. O que é esse um dia de fúria, né? Você tem uma rotina onde você vai vivendo, vai levando, vai aguentando certos problemas, certas dificuldades, não os enfrenta, não os soluciona e vai acumulando, até que chega um momento em que tudo o quê? Explode. E aí essa explosão de violência vai trazer sempre uma consequência ruim. Então, fugir à rotina significa manter sanidade, diríamos assim, né? Porque a rotina cansa, ela sufoca. E às vezes as pessoas buscam fugir da rotina dentro de uma outra rotina. Como trabalhar, e aí, ou estudar e juntar ali o dinheiro, e no momento de relaxamento, de lazer, é a busca por um passeio, uma viagem, ou a visita ao clube, um grupinho de amigos para o famoso churrasco, e vive isso com muita frequência. Acaba se tornando uma rotina
que é cansativa também e que não traz um preenchimento para nossa vida, porque você vai fazendo coisas que parecem ser um pouco diferentes do que é o seu trabalho, mas elas ganham um patamar de repetição e vazia. Por quê? Porque se não houver um preenchimento mais robusto, interno, de um sentido maior para a vida, também entra nesse rol das insatisfações que a gente vai depois ter que trabalhar e tratar. A recomendação de Jesus, né, e a lembrança de Joana é para que façamos o quê? Para que buscamos investir um tanto do nosso tempo em trabalhos humanitários. Por que isso? Porque quando a gente vai ao encontro de pessoas diferentes daquele grupo em que nós estamos acostumados a viver, há um enriquecimento muito maior, porque é um aprendizado para nós. A gente vai ver no outro certas questões que nós precisamos trabalhar e a gente fala assim, epa, eu não quero chegar a esse ponto, eu não quero ficar assim, então eu ajudo de alguma forma, porque ir ao encontro de alguém sempre é valoroso, mas me ajuda, porque eu vou pensar em como está a minha vida e que questões eu posso melhorar. Sem contar que a gratidão daquele que é de alguma forma lembrado, né, envolvido, é um banho para nós. Vem assim de uma forma que nos surpreende até, porque a gente nem entende por que a pessoa fica grata e feliz numa ação simples que fazemos, mas aquele retorno traz uma enxurrada de energias positivas que nos alimentam. Então a gente volta para os nossos compromissos completamente fora da rotina, né? Agora, um outro fator de perturbação e que a própria rotina pode trazer é a ansiedade. A ansiedade é perversa, né, em nossas vidas, porque se nós não soubermos lidar com as expectativas da vida, a gente entra num processo de sofrimento, a gente entra num processo de dor e de patologia mesmo, onde a gente tem que buscar a ajuda de quem é profissional para nos ajudar, para nos tratar, né? Mas se a gente observar como estão as nossas, como nós estamos, o nosso contexto da vida, a gente pode ir sanando certos problemas que viriam desembocar em grandes dificuldades e a solução às vezes é muito simples, né? Uma expectativa de algo que está por acontecer é comum na nossa vida. Olha, tem uma prova marcada para daqui a 30 dias, tem um exame que preciso fazer, é um trabalho novo, uma entrevista, é a própria gestação, né? A gente fica na expectativa do nascimento desse novo serzinho, às vezes ele está crescendo na nossa barriga, ou se é o companheiro, né? Fica naquela expectativa. Então essa expectativa é natural em nossa vida, a gente vai viver muitas expectativas. A questão é quando nós ficamos somente pensando naquilo, né? Quando a gente dorme e acorda e só tá pensando naquele ponto ou naqueles pontos a serem solucionados. E ansiar, desejar que aconteça logo e não dá o tempo que Eclesiastes escreve pra gente, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. A gente precisa aprender a esperar esse tempo. Não é sentado esperando, é em ação, é em atividade. Enquanto eu espero chegar a data da prova, o que eu preciso fazer? Estudar, me preparar, isso é claro, né? Enquanto eu espero esse bebê que vai trazer vida para o meu lar, eu preciso preparar a sua chegada. Enquanto a gente espera o tratamento, quantos tratamentos a gente precisa fazer, é efeito das medicações, é efeito do tempo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Então, eu preciso aprender a esperar também, né? Então, e esperar como? Quem que me ajuda muito nesse momento? A fé, a confiança. Porque a fé, ela é a certeza de que Deus é nosso Pai, cuida de nós e nos destina para o melhor, ponto. Então, o que está acontecendo agora em nossas vidas, as mexidas que estão sendo feitas, trabalhadas, tratadas, é para o nosso crescimento. Então,
é sossegar na fé, sossegar mesmo, essa confiança ativa, né? E então, tratando essas situações na nossa vida diária que nos levam a ansiar, a desejar que elas aconteçam logo, esperando o tempo devido, o tempo exato, né? Com calma, mas fazendo outras coisas, né? Enquanto espera algo que a gente quer muito acontecer, vai fazendo outras coisas, vai vendo inclusive as belezas da vida, que muitas das vezes a gente fica tão fechado, tão preocupado, que não consegue enxergar um manancial de bênçãos que está à nossa frente, né? A gente tem uma natureza exuberante e onde a gente estiver, se não tiver uma árvore, um cantinho de flor, de planta, a gente olha para o céu e a gente tem essa maravilha, né? Que nos traz uma amplitude, essa imensidão azul que faz a gente sair do ponto em que a gente se encontra, né? Um outro fator de perturbação é o medo. E a gente vai vendo que elas às vezes vão vindo em cadeia, né? Elas vão vindo, eu fico ansioso porque eu tenho medo de que aconteça isso, medo de que aconteça aquilo. E é importante, no fator medo, a gente desconstruir essas dificuldades que nos aprisionam e nos trazem apreensão. Como desconstruir? Perguntando, eu tô com medo de quê? Somos seres gregários e somos impulsionados a buscar uns aos outros, né? Mas esses conflitos nas relações podem muitas vezes trazer as dificuldades em que nós queremos fugir. Então, raciocinar nessas relações com a fé raciocinada. A fé em que? Não é a fé em Deus, não é Ele que está nos guiando, então nós vamos ter condições de lidar com a solidão, compreendendo que ela é uma escolha, porque nós podemos estar no meio de uma multidão sentindo-nos sozinhos, ao passo que sozinhos, completamente preenchidos, né? E aí a gente junta com esse último fator que é o da liberdade. Nós desejamos a liberdade, queremos a liberdade, mas liberdade é sinônimo de responsabilidade. Não de, posso sair por aí fazendo o que eu quiser em nome do meu livre-arbítrio, em nome daquilo que eu posso fazer, que é a minha liberdade individual. Não, liberdade é sinônimo de responsabilidade, porque a minha liberdade vai até onde a sua começa. Então eu não posso extrapolar, eu não posso entrar nesse limite. E a liberdade ela nunca vai ser bem estabelecida através da violência. A liberdade é uma conquista de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós podemos estar cerceados num cárcere e estarmos, ou num leito de dor, e estarmos completamente livres. E aí eu gostaria de ilustrar com além daqueles que são as biografias que tanto nos inspiram, como Gandhi, como Paulo, que tiveram grandes períodos presos, né, cerceados da sua liberdade, e foi um momento de maior riqueza, porque eles puderam escrever muito dos seus pensamentos para nós, porque estavam absolutamente livres, eles estavam presos no corpo físico, mas viviam essa liberdade plena. Mas eu queria encerrar com uma história de um autor desconhecido que traz para nós gente como a gente, né? Que está num patamar ainda de vida mais simples e comum, o quanto a gente pode ser livre dentro do contexto em que a gente vive. Então conta-nos que 2 doentes acamados no hospital estavam ali para o seu tratamento, né? E um desses doentes que ficava numa cama próxima à janela, ele todos os dias tinha que ficar sentado para poder fazer todo esse processo de renovação pulmonar e tal. E no tempo que ele ficava sentado, ele se dedicava a descrever as paisagens que ele via pela janela. O seu companheiro que estava na cama ao lado, esse não podia realmente levantar, ele ficava de bruço, e ele gostava desse momento quando o seu amigo, seu companheiro ali narrava para ele. Então, quando ele via essa movimentação do seu companheiro de quarto, né, sentado, ele começava a perguntar: e aí, o que você está vendo?
E esse descrevia com tantos detalhes. Ah, eu estou vendo um parque tão bonito, aqui na frente tem uma praça e os casais gostam de aqui estar, as crianças vêm brincar. E ele ia mudando, se tivesse chuvoso, se fosse um dia mais quente, e ele narrava lindamente. Acontece que um dia esse doente foi transferido e sobrou somente aquele que não podia muito se mexer, né? E ele pediu que ele fosse transferido para essa cama perto da janela, porque ele também queria ver essas cenas tão bonitas, né? Que o seu amigo ia narrando e que iam se sucedendo, né? Com as mudanças do tempo. E aí, qual não foi sua surpresa quando ele pôde chegar, né, para esse leito e descobriu que da janela só dava para ver um muro branco. Aquelas paisagens tão bonitas que eram narradas, na realidade, estavam na memória do seu companheiro. Estava na forma que ele encontrou para fazer com que aquele tempo, né, de espera pudesse acontecer da melhor forma, trazendo acalento para ele, porque narrar, lembrar daquilo ali trazia acalento, e também trazer para o seu amigo, que ficava tão maravilhado com essas narrativas, né? Então, que a gente possa aproveitar isso, aproveitar bem isso. Na nossa vida, muitas das vezes, a gente precisa esperar. E enquanto a gente espera, vamos aproveitar as belezas que estão à nossa volta. Nós nascemos para encontrarmos a felicidade. E a felicidade de viver é exatamente vivermos com os diferentes que fazem parte da nossa vida em comunhão com eles, amando nesse sentido de irmandade, porque somos todos irmãos, né? Então que possamos, meus amigos, né? Eu vou chamar assim, que nós possamos estar cada vez mais estreitados nisso, né? Nesse sentimento, nesse desejo do bem e do melhor. E enfrentando as dificuldades que tivermos, narrando lindamente momentos felizes que todos nós temos nas nossas memórias para poder enfrentarmos esses problemas que nos acometem e que vão nos acometer, porque a gente está aqui buscando o nosso crescimento, a nossa melhora, né? E para isso, nós temos realmente essa vivência de enfrentamento. Então, muita paz e muita felicidade para todos. Que a gente possa aprender nesse manancial, em especial, que a nossa querida Joana nos trouxe para alavancar de vez a nossa vida e vivendo cada dia melhor. Um grande beijo a todos.